RA, maioria das máquinas é construída com margens de segurança, planos de contingência e tolerância para falhas. Essas máquinas russas são diferentes. Elas são projetadas para funcionar onde as margens desaparecem, o resgate é incerto e a falha é esperada. Esta é a engenharia levada aos seus limites práticos. Quebra-gelo nuclear da classe Arctica. Essas embarcações são os navios quebra-gelo mais poderosos já construídos, utilizando reatores nucleares que geram mais de 60 megawatts de potência, comparável a uma pequena usina elétrica dedicada inteiramente à propulsão. Em vez de cortar o gelo, elas sobem sobre as placas de gelo e as esmagam com o próprio peso. Isso gera uma tensão estrutural contínua em vez de impactos curtos. Para suportar isso, o casco é feito com aço reforçado e uma proa projetada para ciclos repetidos de carga. Elas conseguem atravessar camadas de gelo com mais de 3 metros de espessura e operar por meses sem reabastecimento. Os intervalos de reabastecimento dos reatores são medidos em anos, não em semanas, eliminando um dos maiores riscos logísticos das operações no Ártico. Sua importância não está na velocidade, mas sim na confiabilidade a longo prazo sob punições mecânicas constantes. Radar Duga de alcance além do horizonte. Durante a Guerra Fria, esse sistema foi construído para detectar lançamentos de mísseis balísticos a distâncias extremas, utilizando ondas de rádio de alta frequência refletidas na ionosfera, em vez de rastreamento por linha direta de visão. Isso exigia transmissões em níveis de potência tão altos que interferiam nas comunicações de rádio em grandes partes do mundo. Engenheiros de vários países documentaram essas interferências anos antes de o propósito do sistema ser oficialmente reconhecido. As matrizes de antenas se estendiam por centenas de metros e exigiam sincronização precisa de milhares de elementos. Pequenas mudanças atmosféricas podiam afetar a precisão da detecção, exigindo recalibração constante. É notável por operar em uma região onde o comportamento das ondas de rádio se torna imprevisível, trocando precisão por aviso antecipado. Veículo submarino, status 6 Poseidon. Esse sistema foi projetado para operar em profundidades extremas e em longas distâncias, onde a comunicação com operadores humanos se torna impossível. Sua existência já foi oficialmente reconhecida, embora muitos detalhes técnicos ainda estejam classificados. Avaliações de fontes abertas sugerem que ele é movido por energia nuclear, permitindo operação por longos períodos sem reabastecimento. A navegação provavelmente depende de sistemas inerciais combinados com métodos de referência ao leito marinho para limitar o desvio ao longo do tempo. Projetar autonomia nessas profundezas apresenta desafios relacionados à pressão, dissipação de calor e confiabilidade do sistema a longo prazo. Do ponto de vista da engenharia, sua importância está na operação autônoma sustentada, onde recuperação ou intervenção não são possíveis. Caminhão de mineração Bela AZ 75710. Esse veículo foi desenvolvido para minas a céu aberto de grande escala, onde reduzir o número de ciclos de transporte diminui diretamente o consumo de combustível, as horas de trabalho e os custos operacionais totais. Nesses ambientes, a escala se torna mais eficiente do que a velocidade. Com carga total, ele pesa perto de 1 milhão de quilos, sendo o veículo terrestre operacional mais pesado já construído. Para evitar o colapso do solo, os engenheiros distribuíram esse peso por 8 pneus, cada um com mais de 4 metros de altura, projetados especificamente para operar sob pressão extrema sem superaquecimento ou falha estrutural. A energia vem de 2 motores a diesel, cada um gerando cerca de 2.300 cavalos de potência, acionando geradores elétricos que alimentam motores elétricos montados nas rodas. Esse sistema diesel-elétrico elimina transmissões tradicionais, reduz o estresse mecânico e permite controle preciso de torque em superfícies irregulares e declives íngremes. O caminhão utiliza sistemas de frenagem dinâmica para dissipar com segurança a enorme energia cinética ao descer rampas carregado, um requisito crítico em minas profundas a céu aberto. Até mesmo os sistemas de freio são projetados para cargas extremas contínuas e não para curtos períodos de uso. O Bela AZ 75710 não é experimental nem simbólico. Ele opera diariamente em minas ativas, transportando centenas de toneladas por ciclo, frequentemente em operação contínua. Representa um ponto onde o design veicular convencional deixa de escalar de forma eficiente e apenas o tamanho extremo continua sendo viável.
Plataforma de petróleo ártica Priraslomnaya. Essa estrutura offshore foi projetada especificamente para as condições do Ártico, onde o gelo marinho em movimento aplica pressão horizontal contínua, diferente dos impactos curtos e causados por ondas que são típicos de plataformas offshore em regiões temperadas. A plataforma utiliza uma fundação de concreto reforçado baseada em gravidade, pesando centenas de milhares de toneladas, que repousa diretamente sobre o leito marinho. Em vez de resistir rigidamente ao gelo, a estrutura é moldada para absorver e distribuir as cargas, reduzindo o risco de fratura frágil em temperaturas baixas. A produção, o processamento e o armazenamento de petróleo são integrados em uma única estrutura, com tanques de armazenamento construídos dentro da base. Isso permite que o petróleo seja mantido no local e transferido durante os períodos limitados sem gelo, reduzindo a dependência do tráfego constante de petroleiros em águas congeladas. Como a evacuação pode ser adiada por semanas durante tempestades de inverno ou condições severas de gelo, a plataforma é projetada para operar de forma autônoma por longos períodos. Sistemas críticos são duplicados, peças sobressalentes são armazenadas a bordo e tarefas de manutenção são planejadas para serem realizadas sem apoio externo. A Priraslomnaya representa uma abordagem de engenharia voltada para a resistência e não para a mobilidade, aceitando o isolamento e o estresse ambiental contínuo como condições permanentes de operação e não como eventos excepcionais. Escavadeira de mineração elétrica EKG-10. Essa escavadeira continua em operação há décadas, porque foi projetada com base na simplicidade mecânica e não na performance máxima. Em vez de buscar velocidades mais altas ou componentes mais leves, os engenheiros priorizaram a durabilidade, a facilidade de reparo e o comportamento previsível sob carga constante. O uso de motores elétricos em vez de motores a combustão elimina diversos pontos críticos de falha, incluindo sistemas de injeção de combustível, caixas de câmbio complexas e vibrações de alta frequência. Os sistemas de tração elétrica fornecem torque constante em baixas velocidades, o que é ideal para escavação contínua e reduz o estresse sobre os componentes estruturais. Partes essenciais são propositalmente superdimensionadas, operando bem abaixo de seus limites máximos. Combinado a movimentos lentos e controlados, isso mantém as temperaturas baixas, minimiza a fadiga do metal e permite que os componentes durem muito mais do que em máquinas modernas de alto desempenho, projetadas para ciclos curtos de trabalho. A escavadeira pode movimentar volumes muito grandes de material por horas seguidas sem precisar ser desligada com frequência. Em minas de grande escala, onde a confiabilidade importa mais do que a velocidade, essa abordagem reduz o tempo de inatividade e facilita o planejamento da manutenção. No geral, a máquina demonstra como reduzir a complexidade e operar abaixo da capacidade máxima pode prolongar drasticamente a vida útil em ambientes industriais severos, mesmo que isso signifique abrir mão de eficiência ou recursos modernos. Veículo todo-terreno Vitiaz DT-30. Esse veículo articulado com esteiras foi projetado para se deslocar por neve, tundra, pântanos e gelo, onde veículos com rodas não conseguem operar. Cada seção é flutuante, permitindo atravessar trechos com água ou gelo quebrado. O sistema de esteiras largas distribui o peso por uma área maior, reduzindo a pressão sobre o solo. Ele pode operar em temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius e é usado para transportar combustível, equipamentos e pessoal em regiões sem estradas permanentes. Seu valor está em manter a mobilidade onde a infraestrutura não existe. Veículo de transporte pesado MAS 7907. Essa máquina foi construída para transportar cargas tão pesadas que caminhões e carretas convencionais não podiam suportar com segurança. O problema não era a potência do motor, mas como movimentar peso extremo sem destruir o solo ou perder o controle durante o deslocamento. Para resolver isso, os engenheiros usaram 24 rodas motrizes, distribuindo a carga sobre uma área muito grande. Isso reduziu a pressão sobre o solo e evitou que o veículo afundasse em terrenos macios. A transmissão elétrica permitia controle preciso do torque em cada roda, essencial para movimentos lentos, com cargas pesadas e para minimizar o deslizamento. Mecanicamente, o veículo funcionava como planejado. A verdadeira limitação era a infraestrutura. A maioria das estradas, pontes e áreas de manobra nunca foi projetada para suportar um veículo com esse tamanho e peso.
O planejamento da rota se tornava mais difícil do que operar a própria máquina. Esse veículo mostra como a engenharia pode resolver um problema técnico, ao mesmo tempo em que expõe fragilidades nos sistemas ao redor que nunca foram pensados para acomodar tamanhos tão extremos. Escavadeira andante Menzi Muck M545X. Essa máquina foi desenvolvida para terrenos íngremes e instáveis, onde equipamentos tradicionais com esteiras não conseguem operar com segurança. Pernas ajustáveis de forma independente permitem reposicionamento contínuo para manter o equilíbrio em encostas, margens de rios e penhascos. Os operadores gerenciam ativamente a estabilidade durante a escavação. Seu design permite trabalho em locais que, de outra forma, exigiriam preparação intensiva do terreno ou seriam inacessíveis. É a adaptabilidade, e não a potência bruta, que define sua utilidade. Sistema Ferroviário Móvel de Mísseis RT-23 Molodets. O míssil ficava oculto dentro de vagões ferroviários projetados para parecerem vagões refrigerados comuns. Esses trens circulavam pela malha ferroviária nacional, junto com o tráfego civil, parando, mudando de rota e se misturando a milhares de outros trens. Com imagens de satélite, era extremamente difícil distingui-los de trens de carga convencionais. O equipamento de lançamento foi integrado diretamente ao sistema ferroviário. Isso permitia que o míssil fosse lançado a partir de trechos normais dos trilhos, sem a necessidade de bases especiais, o que aumentava ainda mais a imprevisibilidade. No entanto, isso criou grandes desafios de engenharia. O sistema precisava permanecer totalmente operacional, apesar das vibrações constantes, variações de temperatura e estresse mecânico causados pelas viagens contínuas. O design mostra como as redes de transporte podem se tornar parte de um sistema de defesa. Ao usar movimento e incerteza em vez de fortificações fixas, o sistema tornava a detecção e o rastreamento muito mais difíceis. Essas máquinas são frequentemente descritas como extremas porque operam próximas dos limites práticos da engenharia por longos períodos. Seus projetos refletem escolhas deliberadas entre eficiência, durabilidade, redundância e sobrevivência. Em vez de violarem as leis da física, elas mostram o quanto de margem é normalmente incorporado nos sistemas convencionais e o quanto pode ser reduzido quando as condições exigem. Estudar essas máquinas oferece uma visão de como a engenharia se adapta sob pressão imposta pela geografia, pelo clima e por exigências estratégicas. Sua importância não está no espetáculo, mas em como elas expandem o que é considerado operacionalmente possível.